Ana Cosentino está presente? Tudo bom, querida? Bem-vinda. Tudo bom? A gente fica namorando as suas peças, não? Vocês estão pedindo aí patchwork, a Ana hoje conseguiu vir, conciliar tudo, né, Ana? Uma delícia, né? Não é bom demais? Não, é uma delícia ouvir o sotaque mineiro, né, Cláudia? Eu adoro quando eu estou com parceria com a Ivone. Que você ouve aquele som, minha família é mineira. Eu sou sotaque, né? Minha são de Alfenas, Minas Gerais. Falo que mineiro, cafezinho, né? Pão de queijo. Nossa, ela ficava falando, eu falei, o sotaque é muito gostoso, muito bom. E depois de receber um pichil de um garotão bonito, né? Mostra pro Nil, mostra ele que lindo que é, olha. Tem idade para ser meu filho, mas olha que bonitão. Olho azul, ele fica todo vermelho. Olha que lindo. Não fala isso não, que ele vai ficar todo convencido. Porque outro dia ele me chamou de vó, eu queria pegá-lo. Ó. Minha irmã. Ai, me orou. Gente linda, é o bloco vermelho, assim que fala? Esse bloco, Clau, ele é a capa do nosso DVD. É a capa que está no DVD, depois você vai mostrar para as meninas. E ele dá uma série de opções, inclusive dentro do DVD, a capa do DVD também foi colocado ele, ampliaram o caminho de mesa e puseram na capa, ficou bem interessante. Eu já fiz coach, já fiz almofada, já fiz bolsas com ele. Então é um bloco bem versátil. Então a proposta hoje tem lançamento, Cláudio. Você vai falar, você está segurando ele, depois a gente vai falar também. Oba! Então, pensando nisso, o que eu pensei na aula, de estimular essas meninas a começar a usar a cabeça, não simplesmente copiar uma receita. Recriar eu queria não só recriar, eu queria que elas entendessem como você lê um bloco de patchwork. Então vai entrar agora lista de materiais. E vamos começar a aula. Como ler, então, Ana? Como ler e interpretar um bloco de patch. Você sabe? Não. Você já viu tanta gente dando aula? Isso é muito importante. Então, se eu estou chegando onde você quer. Você tem que entender da onde que surge, como que surge o trabalho. Não simplesmente olhar e reproduzir. A partir do momento, sabe o que as minhas alunas fazem? Quando elas vão viajar, ou vão no dentista, ou vão no médico, elas sempre têm uma caderneta dentro da bolsa. Aí elas estão... Isso é relato que elas me contam mesmo. Uma estava no museu, viu uma parede do museu, achou linda a parede, desenhou, calculou e fez o bloco no patch. Ah, perfeito. A outra estava num dentista, viu o chão do piso, olhou, achou super interessante, desenhou e depois chegou em casa, calculou na medida que ela queria e fez um trabalho em cima daquele bloco que ela viu. Isso é muito legal. Isso acontece muito com as minhas alunas. Elas leem, começam a enxergar as coisas e relacionar com o patchwork e voltar e trazer para aquilo que elas querem construir. É assim que você desenvolve a criatividade. Você começa a trabalhar, né? Então, pensando nisso... A gente já pode começar? Já. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu estou com um bloco aqui, que os meninos vão vir aqui pertinho. Eu estou com um bloco aqui. E esse bloco aqui, eu posso calcular ele. O bloco nosso é esse daqui. Certo? Eu posso... Aqui é muito simples. Então, aqui eu tenho a técnica de triângulos em séries ou triângulos individuais. E tenho a técnica de faixas. Quando eu olho um bloco desse, eu não corto faixa por faixa. Eu já preparo as 3 faixas e corto elas todas juntas, certo? Como que eu leio o bloco? O primeiro passo, como eu leio? Eu sempre falo assim, imagina, quando eu vou dar aula, eu falo para as minhas alunas, imagina se você jogar todo bloco, ele é simétrico, ele tem uma simetria. Então, imagina se você jogar uma tela aqui em cima. Se eu jogar uma grade aqui em cima. Essa grade, ela está dividida em quanto? Então, eu faço isso, olha. Se eu jogar uma tela aqui, eu vou ler o bloco dessa maneira aqui. Ela está dividido em 3 partes. 1, 2 e 3. Ele é quadrado, no caso aqui ele é quadrado, então ele tem 3 por 3. São 9 pedaços. É uma variação do bloco do Nine Patch. O que é Nine Patch? 9 pedaços. Nine, 9, patch, pedaço. É uma variação do Nine Patch, porque ele é dividido aqui, olha...
ele é dividido aqui por 3. Então, ele é feito... Imagina se eu joguei uma tela aqui, olha. Joguei uma tela aqui, ele está dividido. Eu sempre leio assim, olha. Eu sempre leio a parte de baixo. Eu não leio ele no todo. Essa é uma dica muito interessante. Sempre a parte de baixo? Pode de baixo ou de cima, ou de cima. Faz. Porque o que vai acontecer? Senão ela vai pegar... Eu quero fazer 30, por exemplo. 30, ela vai dividir por 9. Se você não falar assim, a menina que está aprendendo, ela vai pegar os 30 centímetros à medida que você quer, ou os 24, e vai dividir por 9 partes. E não é, ele tem 9 pedaços, 9 partes. Mas, para você entender, você faz isso, olha. Eu sempre dobro o papel, olha. Faz isso, ó. 30 está dividido por quanto? Por 3. Então, no caso aqui, eu vou calcular esse bloco, eu não quero de 30, eu quero ele menor. Eu quero um bloco de 24. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 24 centímetros, que é a medida do meu bloco, a medida que eu quero o bloco. E vou dividir por 3. 8. Isso, 8. 3 vezes 8, 24, 24 nada, certo? Tudo no patchwork, eu acrescento 1,5 de costura. Esse 1,5 sou eu... E algumas professoras que acrescentam essa margem de 1,5, que é 75 milímetros para cada lado. Tem professoras que acrescentam meio centímetro de cada lado. Na verdade, acrescentam 1. Tem professoras que acrescentam 1/4 de polegada. Então, depende da professora, você acrescenta 1,5, 1 ou 1/4 de polegada. Eu acrescento sempre 1,5, que eu acho mais fácil, porque é a largura do pezinho da máquina. A Patrícia Walsh também fala a mesma coisa. Isso, a Patrícia Walsh, ela segue a mesma linha. Ela usa 1,5. A Helena Zerbinati, ela trabalha com meio. São todos excelentes profissionais, mas cada uma tem um estilo de trabalhar. Você entendeu? Por que eu, a Patrícia, seguimos 1,5? Porque se você medir o pé da máquina nacional, a nossa máquina nacional, ela tem de ponta a ponta, a largura do pé é de 1,5. Do risquinho do centro, onde a agulha bate, na lateral, ela tem 75 milímetros. Entendi. Por que algumas professoras usam 1/4 de polegada? São professoras que trabalham muito com polegadas. E o pé da máquina americana, ela tem 1/4 de polegada. 1/4 de polegada, ela mede 0,63. Que coisa. Que é menos. Vai muito da máquina que a pessoa manuseia. Vai muito da máquina da professora e vai muito da formação dessa professora, com quem ela aprendeu. Se ela aprendeu com uma pessoa que ela vem de polegadas, que trabalhou muito com polegada, ela vai trabalhar com 1/4 de polegada. Entendi. Podemos continuar? Sim. Então, sempre eu vou acrescentar 1,5. Certo? Vou acrescentar 1,5, que é a minha margem. Isso você entendeu direitinho. Sim. É a minha margem de costura. Então, todo bloco que ele tem a parte inteira, por exemplo, isso aqui é uma peça inteira, eu sempre acrescento 1,5. 1,5. Porque eu não tenho nenhum outro corte. Se eu tiver este corte de diagonal, que é uma diagonal, que é o triângulo, além do 1,5, eu vou acrescentar mais 1. Certo? Então, esse daqui vai ficar com 10,5. Certo? Certo. Aí o que eu faço? Eu vou pegar essa medida. Então, aqui deu 8, 8 e 8. Certo? Certo. Aqui você já entendeu como eu faço? Eu acrescento mais 1,5 de costura, mais 1 para diagonal. Certo? 8, já acrescentei 1,5 de costura e mais 1 para diagonal. Aqui eu só acrescentei 1,5 porque ele é inteiro. Deixa eu pegar pela cor. Na aqui, diagonal é sempre assim, então? Diagonal sempre 1. Você não vai me perguntar, mas por que é 1? Por que é 1? Me fizeram uma pergunta, uma vez, quando eu comecei, logo lá, muitos anos atrás que eu comecei, eu fiz essa pergunta para a minha professora. Por que é 1? Por que 1? Aí ela falou assim, faça e não discuta. Eu achei ótimo, porque aí eu fui estudar. Porque se tem margem de costura, 75, a diagonal eu vou costurar com 75 também. Teria que ser 1,5 na minha cabeça. Eu pensava racionalmente, tem que ser 1,5, porque eu vou costurar de cada lado. Aí eu fui estudar para ver o que era. É cálculo de hipotenusa de triângulo. É regra matemática. Então, eu não vou entrar no mérito da questão e explicar o cálculo da hipotenusa, mas é um cálculo matemático. Por isso que eu falo, o patchwork, ele é muito preciso, ele é muito exato. Tudo que for na diagonal, sempre... Um a mais para diagonais. Um a mais. Isso. E os outros blocos, 1,5. 1,5, que é mais de costura. 0,75, 0,75. Então, mas só que na diagonal aqui, você costura, vou riscar desse lado aqui, você costura, isso daqui, ó, tem 75. Essa medida aqui tem 75. Por isso que olha, essa medida aqui, se minha margem de costura tem 75, como essa daqui. Por isso que eu não entendia, porque se tem 75 aqui e tem 75 desse lado... 1,5. E cadê o 1?
Porque é cálculo de matemática. Se você fizer a regra matemática, o cálculo da hipotenusa, ela não vai dar certo se você puser 1,5. Você tem que dar 1. Se você puser 1,5, isso é interessante falar. Se você puser 1,5, essa peça, esse quadrado em forma de triângulo, ele fica maior do que essa. E como você botou em 1,5, então? Eu não botei 1,5, botei 1. Porque aqui, ó, 8,5, mais 1 deu 9,5, mais 1, 10,5. Eu cortei essa peça aqui de 10,5. Você entendeu? Olha, meninada. Segue a regra. Não entra no carro, não entra no mérito da questão da hipotenusa, Sim, segue a regra. Segue a regra. Toda vez que tiver diagonal, mais 1. Se for inteiro, mais 1,5. 1,5. Vai dar certinho se você manter a margem de costura. Então, aqui no caso, onde tem as diagonais... 2,5. Porque 1,5 mais 1, 2,5. Você entendeu? 1,5 mais 1. Isso. Essas perguntas, como você fica, é interessante acontecer isso. É até mais interessante do que explicar como faz. Entendi. Porque essa é a dúvida da menina que está começando, que pega um livro, pega uma revista e não está entendendo por quê. Você entendeu? Fala, Di. Já estão apontando que você tem... Menina, eu fico aqui com você. Olha, eu queria que você doida. mostrasse lá, se você vai... Você vai falar lá, olha aqui, ó, que lindo que tá isso daqui. Essa parte aqui ficou só para mais iniciante, intermediário, e essa parte mais para avançado. Gente, agora vocês vão desmaiar. Tá na cadeira? Então segura bem aí no braço da poltrona, porque você vai cair. É o seguinte, em parceria com a Vitrine... Calma que eu já vou mostrar o livro da Ana Cosentino. Em parceria com a Vitrine, a Ana tem esse kit que é super bacana, que é um curso em DVD sobre patchwork, que foi desenvolvido pela Ana. E o que é bacana ressaltar é o seguinte, gente, nós vamos mandar para vocês, são 5 projetos impressos. Então, olha, tem o projeto da bolsa, dessa almofada bege, a bolsa catavento, o projeto toalha de chá e esse caminho de mesa, com tudo no passo a passo, mastigado para vocês, o quanto vocês vão ter que recortar, aquele jeitinho que a Ana sabe explicar hiper bem. Se você tentar errar, você não consegue. Esse que você está mexendo é a explicação desse bloco. Olha, sem querer, querendo. Sem querer você pegou a explicação do bloco. Olha as diagonais aí que você está bem com a mão em cima. Olha aqui, gente, ó, tá bem aqui na minha mão. Nil, pode ser aqui com você, meu querido, ó. É bem então, a explicação. Aqui, obedeçam, tá, gente? Façam do jeito que a Ana explicou aqui. Que foi testado, foi tudo... bem testado, dá certinho. É bacana que se você tiver alguma dúvida, a Ana explicou, a Cláudia perguntou, estou com algumas dúvidas. É só repetir o que está aqui em cada... São os projetos já, porque não tem erro. Bom, a Ana tem um super bom gosto na escolha das padronagens e tecidos, então a gente vai mandar para vocês também. São 6 tipos de tecidos que são muito bonitos, viu? E a combinação deles, o resultado final é um trabalho chique, gente, uma coisa impressionante. 6 tipos de tecidos. Estou vendo aqui no meu apoio que eles têm mais de 3,5 metros nesse kit. Nossa, dá para fazer muito trabalho. Agora você vai ficar doida. A gente vai encaixar, vai junto no kit, o livro da Ana Cosentino, que é o Patchwork Sem Segredos, aquilo que ela explicou pra gente. Olha, tem o trabalho, são né, 20 Ana? trabalhos, Paulo. 20 trabalhos, sendo que são 10 de nível iniciante e intermediário. Olha esse primeiro, é bem iniciante, os 2 primeiros. Aqui? Eu fui colocando no grau de dificuldade. Aqui, ó, alguém mostra aqui pra mim, por favor, ó. Esses bem dois iniciante. Aqui, ó. Tá vendo? E os últimos já nível mais avançado. E aí, gente, tudo no passo a passo para que vocês façam vários trabalhos. Quem tem dúvida vai conseguir aprender o patchwork de verdade. Você tem vontade? Você aprende. Olha que lindo, caleidoscópio. Tem umas receitas também. Menina, olha, essas reuniões de patchwork, eu vou contar uma coisa para você. Porque aqui, tem até um DVD. A mulherada... Ai, que fofura! A mulherada é um barato. Mostra a minha Belinha. A Belinha. Minha terceira filha. Ó, gente, ó. Uau. Tem, parecia um cachorrinho que a Ivone mostrou aí. A mulherada se reúne e além de fazer um bom patchwork, vocês trocam receitinhas? Essas receitas todas são das alunas lá da minha loja. Tem a primeira da minha mãe, né, que eu quis homenagear minha mãe. Daí, quem que é? Saruti? Cocada de mel da Dona Isabel. Uma delícia essa cocada.
Então, todos vocês que levaram e que a gente testou, que é uma delícia. Que legal! Você viu que esse kit vão dois DVDs, né? São 2 DVDs que Esse estão DVD indo. e o do livro. Porque tem um aqui atrás um livro, gente. Olha quanta coisa! É um super kit. Meu Deus! Parabéns, Ana. Parabéns, Vitrine do Artesanato. Vai ficar fora dessa? Nem pensar. Pra você começar o ano super bem. 0800 200 5300. Ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Quem for comprar pela loja virtual, o nome é Patchwork Premium. Sabe assim? Premium é o nome do kit. Ó, a Jane batendo os pés. Ai, que medo. Ai, meu Deus do céu, eu vou apanhar hoje aqui. É que junta nós dois a gente fala mais do que dá. Mas é coisas importantes. Mas é coisa importante. Lógico. É um super kit mesmo, porque Não são é? 2 DVDs, são 5 projetos, 3,5 metros de tecido. Na realidade, são 6 projetos e mais 20 aqui, são 26 projetos. Nossa, mulher. Porque que aqui no livro tem 20, coisa. mais lá o do kit são 6. São 26. Demais. 26, 2 DVDs. Então você entendeu que quando ele for inteiro, eu só acrescento 1,5. Quando ele tiver triângulo, eu acrescento 1,5 Meio mais 1. Aí eu tinha pegado uma medida de 24 centímetros, certo? Que eu tinha feito a primeira conta. 24 dividido por 3, 8. Então cada parte costurada ela vai ter 8. Isso eu queria mostrar para as meninas que quando eu penso assim, eu peguei o número 24 e dividi por 3, deu 8 partes. Essas 8 partes vão ser costuradas. Essas 3 partes aqui vão estar costuradas. Este 8 aqui, ele está dividido em 3 partes. Então, vai ficar difícil para a gente fazer uma conta com 8 dividido por 3. Vai dar dízima, vai dar número quebrado. Então, nesse caso, é melhor você alterar o tamanho do bloco. Por quê? Então, quer ver? Vou dar Pra dar outro a conta exemplo. certa? Para dar exato. Então, aqui, de 24, eu vou passar para 27. Vou pegar um múltiplo de 3, divisível por 3. 27 dividido por 3, 9. Cada pedaço vai ter 9. Este 9, eu consigo dividir por 3. Então, vai dar mais exato. 9 dividido por 3 vai dar 3. Certo? Costurado, cada parte vai ter 3. 3. Aí o que eu faço? Eu ponho a costura. Quanto que é de costura? 1,5. Então, este 3, ele vai para 4,5. Então, a minha faixa terá 4,5. Perfeito. Este 9 aqui, que tem um triângulo, como que eu penso ele? 9 mais quanto? 1 e mais Isso, 1,5. Mais 1 da diagonal e 10. mais 1,5 da costura. 11,5. 11,5. Então, este daqui terá 11,5. Costurado, ele fica com 9. Porque a margem de costura, depois se vai entrar, a Isso. gente não vai ver. Isso, então, para eu fazer esse triângulo, eu preciso de um quadrado de 11,5 branco, um quadrado de 11,5 vermelho, que eu vou posicionar os dois, um sobre o outro, olhando o fio, sempre os dois tecidos no mesmo fio, certo? Risquei a diagonal e vou costurar os 75 de cada lado. Aí eu vou cortar no meio. Quando eu corto ele no meio, o que acontece? Eu já tenho a peça pronta, que é essa parte aqui, certo? Certo. Para fazer a faixa, mostra os meninos em cima de mim aqui, gente, para vocês terem ideia de como eles ficam. Olha aqui, ó. Ó, o Marcinho tá Por isso que a gente gosta de gravar, porque a gente pega esses meninos bonitões ele aqui, faz ó. Como é que é? Muay Thai? Tá forte, não? Ó os bíceps. Para a faixa, a gente faz a mesma coisa. 4,5, 4,5, 4,5. Então, eu corto o comprimento da faixa e vou cortar o quadrado de 9. Aqui tem 9, certo? Mais 1,5, 10,5. Então, eu vou ter que cortar de 10,5. Então, eu vou cortar pedaços de 10,5. De 10,5. Aí, o que eu vou ter? Vou ter triângulos e faixas, certo? Ana, Os meninos se divertem com a gente, né, Cláudia? Porque a gente brinca com eles. Então, o que eu fiz aqui? Eu construí os triângulos, que na realidade são 2, porque metade, metade, um quadrado. Metade, metade, um quadrado. Certo? 2 quadrados, eu construí. Aqui eu construí um, aqui eu construí outro. Uni com a faixa de 9 mais 1,5. Certo? Que é aquela medida que eu falei que é o inteiro mais a costura. Cortei 4 partes. Eu não corto pedacinho por pedacinho. Eu emendo as 3 faixas e costuro e corto da medida exata que deu essa peça. Por isso que se eu acrescentar 1,5 na diagonal, essa parte vai ficar maior. Eu não consigo encaixar ela aqui.
Que coisa, mulher. Geometria pura, né? É geometria pura. E o quadrado central é só a margem de costura. Então, é o 9 mais 1,5, 10,5. Aí, basta eu unir vértices com vértices, certo? Que eu tenho o bloco prontinho. Aí, se eu quero fazer uma almofada, eu coloco uma borda de 8 centímetros em volta. Ou se eu quiser fazer um caminho de mesa, eu coloco 3, 4 e coloco uma borda. No caso, eu coloquei uma vermelha. O viés está aqui, né? Então, por isso que eu tenho que olhar. Se você olhar, todos eles estão no mesmo alinhamento. No mesmo alinhamento. A faixa já fica, porque você já corta a faixa, ela já fica no mesmo alinhamento. É muito tranquilo de fazer, é muito fácil. E no DVD está extremamente explicado. No projeto também está muito explicado. Ana, você dando uma aula dessa numa sala de aula, quais principais dúvidas teriam nesse momento? Margem de pé de costura. Por isso que eu quis fixar muito, falar muito sobre a margem de costura. Isso é uma dúvida que elas Essa têm. é a dúvida principal que todo mundo que está começando a fazer patchwork tem. Tá. Como colocar a margem de costura, que margem que coloca, por que coloca, por que tem que ser 1, não 1,5. Ok. E uma grande maioria de pessoas não sabe que o porquê de um faz automático. Entendi. Então, essa é a principal dúvida. Por isso que eu quis dar entendimento. ênfase nessa aula para isso. Agora, sempre assim, você falou que tem uma aluna que chega no consultório de um dentista, olha o piso e já tenta transportar para o patchwork. Então, ela tem que imaginar aquele desenho num bloco que seja divisível por 3. Por isso que eu quis explicar sempre com 24. Não, depende do bloco. Tem bloco que é por 5, tem bloco que é por 6. Esse caso aqui é um bloco divisível por 3. Mas você viu que eu peguei o 24... Eu peguei 24, como eu tinha essa faixa tripla aqui, ficou mais fácil fazer com 27, o bloco de 27. Porque o 8 ia dar 8 dividido por 3, ia dar número quebrado, ia dar 2, alguma coisa. Entendi. Ia dar quebrado. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora de construir. Então, se ela for fazer um bloco de 5, por exemplo, vai ter que ser um número... múltiplo de 5. Então, eu tenho que pegar um número que tenha na tabuada do 5, para o bloco fica mais fácil para trabalhar. Elas vão ter que olhar o desenho. Isso. Se for um desenho de muitas pontas, aí é a técnica do foundation, do paper piece, que é você trabalha com uma fundação, com uma base. Então, todo trabalho que tem muita ponta desencontrada, encaixes muito complexos, bem complexos, esses trabalhos todos meus aqui são de cortes, porque eu gosto do trabalho. Esse que está na bancada, a estrela da bancada, é o trabalho mais complexo do livro. Tá vendo? São estrelas de 8 pontos que se encaixam uma dentro da outra. Até ontem uma menina me perguntou, eu fiquei imaginando como que é feito. É tudo com quadrante. São todos dentro de um quadrante. É um quarto mais um quarto, deu meio e depois é mais meio. Esse aqui também está no livro. Tem vários trabalhos aqui que estão no livro. Todos estão no livro. Estão no livro. Que loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ana. Ela está com uma pulseira. Não sei se quem tem em casa reparou. Eu nunca tinha fita métrica eu ganhei de uma fã. É uma fita métrica. Que máximo. Uma design brasileira. Maravilhosa, Ana. Que bom gosto, não? Sua cara, né? Você usa para medir? Uso tudo. Gente, é o kit premium da Ana Cosentino. Vamos lembrar tudo que vai nesse kit, ó, na boa. Você que gosta de patchwork, você que já faz, você que está num nível intermediário, você que está querendo aprender, compra, mas não pisca, não pensa, compra, porque, olha, você vai ter aulas aqui como se a Ana estivesse na sua casa, você vai ter trabalhos com super acabamento e com aquelas explicações necessárias e imprescindíveis. Vamos lembrar que vai o DVD, nesse DVD são 6 aulas de Ana Cosentino, perdão, são 5, elas estão aqui atrás, ó, as 5 aulas, papapá. Aí nós temos aqui 5 projetos. Agora eu vou pegar... mesma falei 6, eu que me confundi. Pois eu também fui no 6. Por exemplo, vamos pegar aqui, projeto Bolsa Catavento Sueli, porque a Ana pensou em tudo. Ela falou, Cláudia, tem gente que pode ter uma certa dificuldade, está começando agora. Então, ela fez questão de fazer os projetos e deixar tudo muito mastigado para vocês. Eu sei que minha posição não está muito boa, mas vamos lá. Quais são os materiais? Aí você me pergunta, Cláudia, mas será que eu vou saber quantos centímetros vai ter que ter quadrado, triângulo? Cláudia, essa bolsa que você pegou, são triângulos que são sobras da almofada.
Menina. Em vez de jogar fora, eu peguei as sobras e fiz o. Que espetáculo, Ana, que coisa mais querida, gente, que respeito ao consumidor. Mais de 3,5 metros de tecidos. Tem gente que tem dificuldade em até casar os tecidos de uma forma que combine bem no patchwork. Olha, vocês vão receber 6 tipos de tecidos diferentes com uma big qualidade, totalizando mais de 3,5 metros. Dá para você fazer os 5 projetos e bobear até sobra. E a gente manda junto, vai junto, além desse DVD, o livro da Ana, que tem um outro DVD bem explicativo. E aqui nós temos 20 aulas, tanto do nível, ó, e fora a receitinha, o doce de macarrão, cabelo de anjo, elas são ótimas. Ô, meninada, aulas para os iniciantes e aula para a turminha que está mais avançada. Mas o importante é que você vai ter o melhor material do mundo na sua casa. Tá aqui, ó, Patchwork Sem Segredos, Ana Cosentino. 0800 200 5300. Ou compre o Patchwork Premium Ana Cosentino pela vitrine do artesanato.com.br. 0800 200 5300. Acabou, Di? Acabou com a corda no pescoço. Vamos acabar mostrando ela, porque a gente mostrou só os meninos. Tem muito menino que assiste. Olha que linda que é ela. Olha, Diane Pocahontas. Olha que linda que é ela. Ai, olha. Deus. Manda beijo. Manda beijo ela que fica falando, acabou. Mestra. Obrigada. Obrigada, a gente falou que ia mostrar ela. Os meninos também querem ver as meninas bonitas. Fiquem com Deus. O nosso amor e o nosso carinho sempre. Valeu.